Lei N. 8.429, de 2 de junho de 1992, dispõe sobre sanções aplicáveis aos agentes públicos em enriquecimento ilícito no exercício do mandato, cargo, emprego ou função, na administração direta, indireta ou fundacional. Disposições gerais. Atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, serão punidos contra a administração direta, indireta ou fundacional. Qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal, municípios ou território. Empresa incorporada ao patrimônio público, entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou receita anual, estão também sujeitos às penalidades. Atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público. Aquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, limitando-se a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Agente público, para esta lei, e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, são aplicáveis, mesmo não sendo agente público, mas que induza ou concorra à prática do ato de improbidade ou se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade nos assuntos que lhes são afetos. Lesão ao patrimônio público, integral ressarcimento do dano por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro. Enriquecimento ilícito. Agente público ou terceiro beneficiário perderá bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito. A autoridade administrativa responsável pelo inquérito representará ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Sucessor que causar lesão ao patrimônio público ou enriquecer ilicitamente, sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança. Atos de improbidade administrativa. Atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito constituem improbidade administrativa de enriquecimento ilícito. Ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades, e receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente, de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado, por ação ou omissão das atribuições do agente público, perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou contratação de serviços pelas entidades por preço superior ao valor de mercado, perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado, utilizar, em obra ou serviço particular, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, e trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou prática de jogos de azar, lenocínio, narcotráfico, contrabando, usura ou qualquer outra atividade ilícita, e aceitar promessa de tal vantagem, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa, para qualquer entidade, sobre medição ou avaliação em obras públicas, qualquer outro serviço, quantidade, peso, medida, qualidade ou
característica de mercadorias ou bens. Adquirir, para si ou para outrem, no mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento. Para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade, perceber vantagem econômica para intermediar. Liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado, incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio, ou usar em proveito próprio. Bens, rendas, verbas ou valores, integrantes do acervo patrimonial das entidades. Atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário constituem improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, bens, rendas, verbas ou valores, integrantes do acervo patrimonial das entidades. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores, integrantes do acervo patrimonial das entidades, sem as formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Doar à pessoa física ou jurídica, ou ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências. Bens, rendas, verbas ou valores, do patrimônio de qualquer das entidades, sem as formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Permitir ou facilitar alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades, ou prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado. Permitir ou facilitar aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente. Ordenar ou permitir despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda e a conservação do patrimônio público. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, e trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto prestação de serviços públicos pela gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária. Observar as formalidades previstas na lei. Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, bens, rendas, verbas ou valores públicos, transferidos pela administração pública a entidades privadas, por parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos, transferidos pela administração pública à entidade privada por parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Agir negligentemente na celebração,
Fiscalização é análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas, sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário constituem improbidade administrativa. Qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário. Atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública constituem improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência, retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, negar publicidade aos atos oficiais, frustrar a licitude de concurso público, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da divulgação oficial, medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Descumprir normas. Celebração, fiscalização é aprovação de contas de parcerias pela administração pública com entidades privadas. Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. Transferir recurso à entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de saúde, sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere. Penas. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas na legislação específica, o responsável pelo ato de improbidade está sujeito às cominações, aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Enriquecimento ilícito. Dica 8, 10, 3, 10. Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Ressarcimento integral do dano, quando houver perda da função pública. Suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Multa civil até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial é proibição de contratar com o poder público, receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, mesmo por intermédio de pessoa jurídica que seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos. Prejuízo ao erário. Dica 5, 8, 2, 5. Ressarcimento integral do dano. Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer. Perda da função pública. Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. Multa civil de até 2 vezes o valor do dano é proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, mesmo por intermédio de pessoa jurídica que seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos. Contra princípios da administração pública. Dica 3, 5, 100, 3. Ressarcimento integral do dano, se houver perda da função pública. Suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos. Multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração do agente é proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, mesmo por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos. Concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Dica 5, 8, 3. Perda da função pública. Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos é multa civil até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Na fixação das penas desta lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente. Declaração de bens, posse e exercício de agente público, condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e
qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no país ou no exterior, abrangerá bens e valores patrimoniais dos cônjuges ou companheiros, filhos e pessoas sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. A declaração de bens será atualizada anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função, pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo, ou a prestar falsa, o declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens, apresentada à Delegacia da Receita Federal, na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as atualizações, para suprir a exigência contida do procedimento administrativo e do processo judicial. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente, para que seja instaurada a investigação para apurar a prática de ato de improbidade. A representação, escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá qualificação do representante, informações sobre o fato e sua autoria indicação das provas de que tenha conhecimento. A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se não contiver as formalidades estabelecidas. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará imediata apuração dos fatos, e se servidores federais, será processada na forma prevista. Se servidor militar, de acordo com respectivos regulamentos disciplinares, a comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à Procuradoria do órgão, para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. O pedido de sequestro será processado de acordo com os arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil. Art. 822. Se o executado praticou ato a cuja abstenção estava obrigado por lei ou por contrato, o exequente requerirá ao juiz que assine prazo ao executado para desfazê-lo. Art. 825. A expropriação consiste em adjudicação, e em alienação, e apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens. Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame o bloqueio de bens, contas bancárias aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei dos tratados internacionais. A ação principal, com rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. As ações admitem a celebração de acordo de não persecução civil. A Fazenda Pública promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. Na ação principal proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no parágrafo 13 do art. 6 da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965. Art. 6º, parágrafo 3º. Há pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo, para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. A ação será instruída com documentos ou justificação com indícios suficientes da existência do ato de improbidade, ou
razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente. Inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrito. Poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de 15 dias. Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de 30 dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, improcedência da ação ou inadequação da via eleita. Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação. Decisão que receber a petição inicial. Agravo de instrumento. Possibilidades de solução consensual. As partes podem requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação, por prazo não superior a 90 dias. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. Depoimentos ou inquirições nos processos regidos por esta lei o disposto no art. 221, caput parágrafos 1, do Código de Processo Penal. Art. 221. O presidente e o vice-presidente da República, os senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de estados e territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos municípios, os deputados às assembleias legislativas estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz. Parágrafo 1. O presidente e o vice-presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas, formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz, e serão transmitidas por ofício. Para este artigo, também se considera a pessoa jurídica interessada, ente tributante que figurar no polo ativo da obrigação tributária. Sentença procedente da ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Disposições penais constitui crime. Representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Pena: detenção de 6 a 10 meses e multa. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem, perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos. Só se efetivam com trânsito em julgado da sentença condenatória. A autoridade judicial ou administrativa poderá determinar afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. A aplicação das sanções nesta lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. Aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou Tribunal ou Conselho de Contas. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou representação formulada de acordo com o disposto no art. 14. Do procedimento administrativo e do processo judicial, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo. Prescrição. Ações para levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas até 5 anos após o término do exercício de mandato, cargo em comissão ou função de confiança, dentro do prazo prescricional em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, no cargo efetivo ou emprego. Até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades. Disposições finais. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Lei N. 8.000.